O que o Pain fez no ataque a Konoha foi algo inacreditável, pois dentre todos esses anos de história, nunca aconteceu algo parecido em outros mandatos. Tendo isso em vista, será que o Pain faria a mesma coisa em Konoha em eras diferentes, com Hokages diferentes? Vamos lá conferir isso aí. As condições dessa análise vão ser quase as mesmas da história real, porém eu vou fazer algumas alterações. A primeira delas é que o Hokage é obrigado a lutar diretamente com o Pain, pois como a gente viu lá no ataque do Pain a Konoha, o que mais teve foi luta. Porém a Tsunade escolheu proteger o povo de Konoha ao invés de lutar. A segunda delas é que não tem Naruto para fazer o segundo round depois com o Pain, pois o objetivo desse vídeo é justamente ver o que aconteceria caso o Hokage da vila fosse pro pau, ou seja, passou do Hokage, destruiu Konoha e acabou. Primeiro Hokage, Hashirama. Sabemos que o Hashirama passou grande parte da sua vida batendo no Madara, porém o Pain tem muitas coisas que o Madara não tem. A versatilidade. Com a versatilidade, o Pain pode fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ainda mais abusando da visão compartilhada do Rinnegan. Com esse leque todo de habilidades, certamente ele daria muito trabalho pro Hashirama, pois com o Caminho Preta, todos os ninjutsus do Hashirama seria absorvido, e o Hashirama não é burro para ficar gastando chakra à toa. Já no combate corpo a corpo, o Deva também tem outras alternativas, como por exemplo o Caminho Asura, que é focado em força física. Tanto que o mesmo com apenas um ataque conseguiu arrancar o braço do Jiraiya mesmo com ele estando no modo sábio. E junto disso você adiciona a visão compartilhada do Rinnegan, mais os outros caminhos de Pain e todo o vasto zoológico que ele possui como invocação. Certamente o Hashirama teria problemas consideráveis, mas não o suficiente para levá-lo à derrota. O Caminho Preta do Pain de fato seria um baita problema para o Hashirama, já que ele basicamente ficaria absorvendo tudo que o Hashirama colocasse no campo de batalha, mas para todo problema tem uma solução. O Hashirama pode neutralizar o Caminho Preta utilizando o Dragão de Madeira, pois o Dragão de Madeira utilizado pelo Madara conseguiu superar o combate do Naruto Avatar de Chakra, onde por uma vez o Naruto Avatar de Chakra está no seu ápice de poder em geral, onde por uma vez esse Avatar de Chakra é superior ao Manto de Chakra completo, que é superior ao Manto de Chakra incompleto, que é tão próximo do Deva em um combate. E como a gente sabe, o caminho Deva é onde de fato o Nagato concentra a maior quantidade de poder. Então assim, o Caminho Preta não ia nem ver a cor do Dragão de Madeira, mesmo estando com a visão compartilhada, pois como vimos na luta do Pain contra o Jiraiya, um dos caminhos tenta avançar na direção do Jiraiya. Porém o Jiraiya foi tão rápido na direção oposta ao ponto de aplicar um Blitz nesse caminho de Pain, enquanto atrás dele tinha mais dois observando. Ou seja, velocidade pura pode sim burlar essa visão compartilhada. E o Hashirama tem uma velocidade muito alta, ao ponto de ser mais rápido que o Kurama em linha reta cruzando montanhas em segundos, além é claro de também se escalar ao próprio Madara. Quanto às invocações, o Hashirama também poderia imobilizar elas utilizando o Dragão de Madeira, ou simplesmente apagar todas elas com seu pólen venenoso. Quanto ao Caminho Asura, sinceramente ele nem teria velocidade de combate para sequer tentar algo com o Hashirama. Mas e em relação ao Deva? Até agora ele não fez nada. Será que o Hashirama aguentaria um Uchiha Tensei a queima-roupa? Ou melhor, será que ele consegue lidar com o Shibaku Tensei? A resposta também é bem simples. No caso do Uchiha Tensei, o Hashirama poderia se defender com um hobby de madeira, jutsu esse que o Hashirama usou para se defender de uma Bijudama do Kurama a queima-roupa. Ele também pode se trancar em uma bola de madeira para amenizar os danos, e se por acaso ele fosse afetado, o que eu duvido muito, ele ainda teria sua super regeneração que cobriria todos os ferimentos fácil. Quanto ao Shibaku Tensei, ele só precisaria fugir do alcance da técnica, já que isso foi mostrado lá no finalzinho da guerra com os bijus e companhia fugindo do alcance da mesma. Então assim, até o momento já ficou bem mais que claro que todos os caminhos de Pain não pode fazer muita coisa contra o primeiro Hokage. Isso porque eu ainda nem coloquei modo sábio, Golem e o Buda. Então assim, só para dar aquela leve adiantada, o Hashirama ganha com dificuldade média. Segundo Hokage, Tobirama. Tobirama definitivamente foi um dos maiores gênios na criação de jutsu, criando jutsus com resposta para
todo o arsenal de um Uchiha. Mas será que o que ele tem é o suficiente para vencer o Pain em um combate? Bom, sabemos que com o Hiraishin o Tobirama consegue garantir uma imensa esquiva dos ataques do Pain, tornando ele de certa forma virtualmente impossível de se tocar no meio do combate. Com sua vasta experiência de combate adquirida desde a infância, Tobirama poderia criar várias estratégias que faria ele derrotar os Pains, pois para quem já lutou contra um esquadrão inteiro composto apenas por ninja de elite, mais os irmãos Oripratas que eram pseudo-Jinchurikis do Kurama, bater em 5 calango e um cachorro morto não deve ser uma tarefa tão difícil, mas os problemas dessas alegações já começam quando o Hiraishin do Tobirama não está sendo nem um pouco tão versátil quanto o do Minato. Até hoje muita gente superestima o uso do Hiraishin do Tobirama por causa dos feitos do Minato, mas a verdade é que a imensa variação do Hiraishin é único e exclusivo do próprio Minato, tanto que o Tobirama lá na guerra meio que admite que o Hiraishin do Minato é melhor que o dele, pois o Minato pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o mais justo a se fazer aqui é considerar que ele terá apenas uma marcação, porque adicionar mais coisas além disso com falta de evidências é achismo puro, o que pro Tobirama seria um baita problema, já que ele teria muitos personagens em cima dele ao mesmo tempo, com o caminho animal trazendo várias invocações e os demais caminhos de Pain junto do Deva. Se tudo isso ao mesmo tempo já é um baita problema, de brinde ainda vem a bendita da visão compartilhada. E você deve lembrar que eu falei que a velocidade física burla esse compartilhamento de visão, que por sorte o Tobirama também tem, já que ele simplesmente se escala ao Izuna, que é superior ao Sasuke e ao Itachi Sharingan base. Mesmo que o Tobirama tenha velocidade para lidar com a visão compartilhada, a quantidade de oponentes ainda seria um problema. Os clones das sombras, que inicialmente parece ser uma ideia perfeita para compensar essa desvantagem numérica, de certa forma só iria atrapalhar o Tobirama, já que a divisão de chakras só o deixaria cada vez mais fraco. O Edo Tensei também não é uma via plausível, já que isso precisa de preparo, e como a gente não sabe quais DNA o Tobirama possui naquele momento, então é impossível dizer quem ele chamaria para ajudar ele. E mesmo considerando que o Tobirama, por um milagre, consiga alinhar todos na direção do seu jutsu jato d'água, ele ainda não conseguiria lidar com as habilidades gravitacionais do Deva. O Shibaku Tensei, por exemplo, ele não consegue escapar, já que ele não se escala a ninguém que minimamente exerceu aquele feito. Agora, com o Uchiha Tensei, suas chances são tão baixas quanto as do Shibaku Tensei, sem chance alguma dele sequer conseguir escapar ou resistir à técnica. Pra ser sincero, os movimentos básicos dessa habilidade já seria um baita problema pro Tobirama. Então aqui pra mim ele falha por falta de habilidades à altura, não por falta de físico. Terceiro Hokage, Hiruzen. Aqui as coisas já começam a ficar um pouco mais apertada pro líder da Akatsuki. Hiruzen costuma ser bastante subestimado, mas ele é sim extremamente forte, mais forte que o Hashirama e o Tobirama junto, pelo menos ali na era do clássico, já que ele bateu nos dois e de brinde o Orochimaru. E de acordo com Kabuto, mesmo Hiruzen estando velho no fim de sua vida, vencer ele em um combate não seria uma tarefa fácil, pois o velho carregava a reputação de ser o Kage mais forte entre os demais, além de também possuir feitos no Edo Tensei, mesmo já estando nerfado pela ressurreição da técnica e pela velhice, onde os feitos provêm desde se opor ao Buda, que estava subjugando diversos shinobis, até pulverizar o Mokuton da árvore divina. Então assim, força é o que não tá faltando para esse velho, mas eu ainda acredito que ele não conseguiria vencer os caminhos de Pain em um combate, porque assim galera, o negócio do Pain não é o fator físico, mas sim suas múltiplas habilidades. Lutar com ele diretamente acaba exigindo muito do ninja, porque é muita coisa que ele precisa fazer ao mesmo tempo no campo de batalha, o que com certeza só estende ainda mais a duração da luta, e é aí que o Hiruzen acaba vindo a derrota. Por mais que ele seja extremamente forte, mesmo ainda estando velho, o cansaço da velhice é uma coisa que ele não pode fugir. Isso porque eu nem estou considerando as habilidades mais apelativas do Pain. Aqui até teria uma lutinha, pois o Hiruzen domina todos os jutsus de Konoha e é muito forte e inteligente mesmo estando velho, mas a vantagem numérica e a juventude de Pain
certamente o levaria à vitória. Quarto Hokage, Minato. Aqui é basicamente a mesma coisa do Tobirama. A diferença é que o Minato é fisicamente mais fraco que o segundo Hokage. Mesmo com o Hiraishin superior tendo várias opções no meio do combate, ele ainda não consegue vencer os caminhos de Pain porque simplesmente eles vão ficar abusando da visão compartilhada entre eles. O resultado poderia sim ser diferente se o Minato pegasse um por um no mano a mano, pois o Hiraishin do Minato certamente compensa a falta do físico, mas com todos eles ao mesmo tempo e o zoológico inteiro de invocação dando suporte para todos os lados, é praticamente impossível do Minato conseguir acertar um dos Pains. E como já foi mostrado na própria obra, é sim completamente possível você reagir ao Minato pós uso do teletransporte. Basta apenas você ser minimamente próximo em combate ao Minato, como por exemplo o Killer Bee ou em outros casos o Momoshiki e o Madara. O próprio Kakashi, que é alguém extremamente inteligente e rápido em combate, nem sequer chegou perto de fazer isso. Até mesmo alguém com o modo sábio dos sapos deixou bem claro que enfrentar 3 ao mesmo tempo em um combate é demais para ele. E isso era sem o caminho principal, o Deva, cujo dentre eles é o que tem a maior reação. E mesmo se eu considerasse que o Deva já estava marcado pelo Minato e a certeza do acerto do Rasengan, o Pain ainda não seria derrotado, já que ele resistiu à explosão de uma fuck Bijudama dos 6 caudas a queima-roupa. Então assim, o Minato poderia fugir com o Hiraishin e tentar usar suas invocações como resposta para o arsenal do Pain, mas essa luta tem que acabar e a durabilidade do Pain é com certeza maior que a do Minato. Quinta Hokage, Tsunade. Se o problema de antes era o fator durabilidade, agora isso já não é mais um problema, pois a quinta Hokage é uma Senju de ponta com altas reservas de chakra e ainda por cima tem um Byakugou que resumidamente é como se fosse ali um modo sábio. Nesse estado ela pode estourar qualquer caminho de Pain com apenas um soco. Quanto às invocações, isso também pra ela não é um problema, já que a Sakura é uma personagem que é equivalente na área, mesmo antes do arco da guerra já conseguia vencer essas invocações com apenas um soco. Então assim, a Tsunade é uma fortíssima candidata para vencer o Pain. Se não fosse por um detalhe, ela não conseguiria acertar o Pain por causa da bendita visão compartilhada, já que com ela a principal capacidade de ataque da Tsunade é simplesmente anulada, pois infelizmente o seu estilo de combate agressivo é totalmente dependente do contato físico, e o contato físico não é algo que rola muito com a visão compartilhada, principalmente com o Deva olhando e consequentemente aumentando a reação dos demais. Se a potência de ataque da Tsunade fosse equivalente à do Saitama, aí sim todos os caminhos de Pain estariam ferrados, mas aqui um Shibaku Tensei já deixaria a Tsunade em uma situação complicada. Sexto Hokage, Kakashi. Aqui eu já vou direto ao ponto e deixar essa em aberto. Algumas pessoas dizem que o Kakashi Hokage é sim mais forte do que ele com o Sharingan, mas essa não é uma informação que eu tenho em minhas mãos, então sinceramente eu não posso afirmar nada com certeza, já que se essa informação for verdade, o Kakashi da guerra mostrou feitos de combates interessantes, e como ele Hokage está muito mais forte e com uma durabilidade maior, então talvez o Pain poderia sim perder para o Kakashi, já que ele sabe das habilidades do Rinnegan e um Blitz em linha reta do Kakashi para cima do Pain é sim uma fortíssima opção. Então assim, aqui é 880. Sétimo Hokage, Naruto. Aqui é equivalente ao Popó lutando com o Bambam. Não tem luta, não tem combate, o Pain nem passaria do portão de Konoha. A diferença de poder é tão grande que é capaz do Naruto mandar um clone pra cada e ainda ser mais do que o suficiente. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar sua opinião aí nos comentários, pois isso, além de me ajudar bastante, me motiva cada vez mais a trazer novos vídeos.